Não vamos falar apenas de florestas aqui, mas de lugares cheios de mistério, perigo e acontecimentos sobrenaturais. Sob as folhas densas, atrás das grandes árvores e no meio do silêncio da floresta, existem segredos que estão escondidos há muito tempo, desde criaturas que parecem irreais até lugares que parecem ter alma própria. Essas são as histórias que você não esperava descobrir no meio da floresta. Mas antes disso, por favor, curta e se inscreva no canal. Isso já nos ajuda muito, criadores de conteúdo. Obrigado, vamos começar. Número 20. O túnel Bluebell. No meio das densas florestas do noroeste de New Brunswick, existe um antigo túnel que parece ter sido esquecido pelo tempo, o túnel Bluebell. No início dos anos 1900, esse era o caminho do trem, mas hoje é um túnel abandonado sendo tomado pela natureza. Construído em 1910, antes era motivo de orgulho para a província, mas com o tempo e o abandono, as paredes racharam e o túnel se deteriorou. O teto desabou em algumas partes. Quando você entra, percebe que a temperatura cai imediatamente, o ar muda e parece que o som do lado de fora desaparece. Tudo o que você ouve é o som triste das gotas caindo lá dentro. O National Transcontinental Railway foi concluído em 1912 junto com este túnel, mas apenas algumas décadas depois, ele foi fechado para trens devido ao perigo. Atualmente, o local atrai pessoas que apreciam o estranho. É misterioso. Ainda se vêem os trilhos antigos e pichações arrepiantes. Se você quer experimentar uma aventura diferente, tente entrar na escuridão do túnel Bluebell antes que a natureza apague todos os seus vestígios. Número 18. O Rio Fervente do Peru. Você já ouviu falar de um rio que literalmente cozinha qualquer coisa que caia nele? No meio da selva amazônica, no Peru, um geocientista chamado Andrés descobriu o chamado Rio Fervente, um rio incomum com temperatura que chega a 186 graus Fahrenheit. Desde criança, Russo já ouvia histórias sobre esse rio. Em 2011, após quase 8 anos de busca, ele encontrou o misterioso rio. Não tem ligação com vulcões, mas é quente como se viesse das profundezas da Terra. Animais pequenos que caem aqui acidentalmente são cozidos na hora. Por causa disso, o Russo fundou o projeto Rio Fervente, uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de proteger o rio, a floresta e as comunidades indígenas ao redor. Mas à medida que o desmatamento se aproxima, o risco de perdermos completamente esse rio misterioso também aumenta. Número 17. Fungo zumbi. Não é cena de terror. Há um cogumelo na floresta capaz de transformar formigas em zumbis. Isso é chamado de Ophiocordyceps unilateralis, um fungo estranho que pode ser encontrado nas florestas tropicais. Ao infectar a formiga, ele altera gradualmente seu comportamento e pensamento. O cogumelo força a formiga a sair da sua colônia e procurar o lugar perfeito onde ela vai morrer. No local ideal para o fungo, a formiga se agarra a uma folha com suas mandíbulas, e enquanto ainda está viva, o fungo vai sugar toda a sua energia. Eventualmente, um caule assustador vai crescer da cabeça da formiga. É daí que vão sair novos esporos, que vão infectar outras. Parece uma história de ficção científica, mas é real. Uma prova de que, por trás da beleza da floresta, existem coisas que a própria natureza consegue controlar. Número 16. Andando entre as árvores. Árvores que andam. Na floresta, não só animais se movem, mas também as árvores. Nas florestas tropicais da América Central e do Sul, existe um tipo de árvore chamada de palmeira andante. Não é uma planta comum, pois há histórias de que ela consegue andar pela floresta. De acordo com alguns guias da floresta, quando algo bloqueia seu crescimento, como uma árvore caída, ela supostamente começa a criar novas raízes em outra direção. Assim, parece que a árvore se move sozinha para longe do obstáculo. Essa teoria foi proposta por John H. Badley em 1980. Ainda não há evidências claras se a árvore realmente anda literalmente, mas isso continua sendo estudado. Outros acreditam que suas raízes incomuns apenas ajudam a árvore a se manter firme em solo úmido ou macio. Mas se você quer uma resposta, então vá caminhar na floresta e desafie a árvore para uma corrida. Número 15. Um parasita fedorento, a flor com cheiro de cadáver.
Nem todas as flores têm perfume. A Rafflesia arnoldi, que só é encontrada nas florestas do Sudeste Asiático, é um tipo de planta parasita, conhecida por ser a maior e a mais fedorenta do mundo. Se você ainda não conhece, é aquela flor de cor avermelhada que tem um cheiro forte, parecido com carne podre. Ela começa como uma semente microscópica que se infiltra dentro de outra planta. Quando começa a crescer, ela aparece como uma bola de golfe que vai aumentando de tamanho até parecer um repolho. E quando está totalmente desabrochada, surge a monstruosa flor. Mas além do cheiro, a situação da Rafflesia também é delicada. Devido à contínua destruição das florestas, ela está desaparecendo aos poucos. Ainda não está claro como ela se reproduz de forma eficaz. Por isso, se ainda existem, você já tem sorte ao ver uma. Número 14. Ilha Sentinel do Norte, a tribo que desconhece o mundo. Proibida para quase todos, esta é a Ilha Sentinel do Norte, perto de South Andaman, Índia. Nesta ilha vivem os sentineleses, a tribo mais isolada do mundo. Eles não aceitam visitantes e o governo da Índia proíbe qualquer aproximação. Levantamentos aéreos indicam população estimada de 50 a 100 pessoas. Eles não têm tecnologia moderna, não praticam agricultura, vivem da pesca, caça e coleta de plantas. Existem relatos antigos, como o de Marco Polo, que diziam que essa tribo era canibal, mas não há evidências claras. Atualmente, a lei proíbe o contato com eles para preservar sua cultura e modo de vida. Eles são o verdadeiro exemplo de como se vivia nos tempos antigos. Vivem em silêncio, isolados e sem saber o que acontece fora da ilha deles. Número 13, o pássaro ibon, da foto que parece um galho. E é um pouco assustador. Não ande pela floresta da América do Sul e Central à noite se você for medroso. Porque de repente um par de olhos brilhantes pode te encarar de uma árvore. Provavelmente é um pássaro foto. O puto é um pássaro difícil de ver porque consegue imitar a aparência de um galho seco. Durante o dia, é quase impossível notá-lo enquanto está de olhos fechados e imóvel no galho do foto. Mas à noite, de repente, ele se transforma em um fantasma vivo, com olhos laranja brilhantes e um grito estranho que parece saído de um filme de terror. Os potous são monogâmicos, têm apenas um parceiro para a vida toda. Eles se alimentam de insetos como mariposas e gafanhotos. Ainda não está em extinção, mas seu habitat é ameaçado pelo desmatamento nas florestas tropicais. Seria uma pena se essa ave desaparecesse, já que parece sempre pronta para aparecer nos nossos conteúdos de terror. Número 12. Caos dos cogumelos. O cogumelo rosa que parece ter más intenções. No coração das regiões tropicais úmidas de Queensland, na Austrália, existe um cogumelo estranho que não é apenas fofo, mas também assustador. Ele é chamado de taça tropical espinhosa. Só pela aparência parece um alienígena rosa em forma de taça, com pelos brancos nas bordas. O assustador aqui não é só a aparência. Em nível microscópico, o que ocorre é ainda mais perturbador. Os esporos ou sementes dele, quando estão maduros, são lançados para fora assim que ficam cheios de água. É como uma mina terrestre biológica esperando apenas o momento certo para explodir. Embora não seja fatal para os humanos, a aparência e o comportamento desse cogumelo já são suficientes para te deixar sem dormir à noite. Para fãs de fungos, esse cogumelo é uma celebridade. Algumas pessoas são tão obcecadas por cogumelos que, apesar de assustadores, ainda querem estudá-los. Número 11. A maior e mais escura caverna. O mundo oculto sob as pedras. No Parque Nacional Phong Nha Ke Bang, Vietnã, há uma caverna pouco conhecida, a Caverna Son Doong, a maior caverna de todo o mundo. Não é só uma caverna, mas um ecossistema com luz própria, nuvens e floresta tropical interna. Ela foi descoberta em 1991 por um fazendeiro local, mas ele acabou esquecendo a localização exata. Por isso, só foi redescoberta em 2008. Desde então, ocorreram várias expedições. Lá dentro, há estalagmites do tamanho de prédios, um rio subterrâneo e uma floresta secreta que eles chamaram de Jardim do Éden. Dizem que até espécies ameaçadas vivem aqui, como se fosse um planeta ainda não descoberto. Se você está procurando um lugar que parece ter saído de um filme de ficção científica, é aqui. Mas se você tem medo do escuro, talvez só fique nas fotos. Número 10.
A cidade perdida no céu, a antiga cidade construída no topo da rocha. No Sri Lanka, há uma cidade misteriosa chamada Sigiriya, ou Rocha do Leão, que fica nas nuvens. Ela fica a quase 350 metros acima do nível do mar. Imagine só, existe uma cidade no topo de uma rocha tão alta assim. Ela foi construída no século V, durante o reinado do rei Kassapa. Há palácios, jardins, piscinas de água e murais impressionantes. A base da rocha tem entalhes em forma de patas de leão, por isso ela é chamada de Rocha do Leão. Mas a cabeça do leão desapareceu com o passar do tempo. A cidade foi abandonada por muito tempo e apenas monges permaneceram. Ela foi redescoberta pelos europeus no início dos anos 1800. Em 1982, tornou-se Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Ainda é um mistério como isso foi construído em altitude tão alta só com tecnologia antiga. Mostra que mesmo no passado, as habilidades de engenharia já eram impressionantes. Número 9. A casa russa abandonada. A casa de um soldado que foi deixada para trás e consumida pela tristeza. Há uma casa em uma parte remota da Rússia que foi encontrada por exploradores urbanos. À primeira vista, parece apenas uma casa abandonada comum, mas à medida que eles exploravam mais a fundo, descobriram que cada canto desta casa tinha uma história. Dizem que o último morador aqui foi um ex-soldado, e parece que ele viveu sozinho nos últimos anos de sua vida. Os pertences ficaram para trás. Fotos e objetos pessoais como se o tempo tivesse parado. Há medalhas militares, uniformes antigos e cartas que nunca foram enviadas. É como uma cápsula do tempo aberta na época errada. Um lugar cheio de tristeza, lembranças e perguntas sem resposta. Não é uma casa mal assombrada de filme, mas o verdadeiro fantasma aqui é a lembrança de uma pessoa que parece ter sido esquecida pelo mundo. Número 8. As profundezas de El Mirador, a antiga pirâmide coberta pela floresta. Na densa floresta da região de Petén, na Guatemala, existe uma montanha que na verdade não é natural. Na verdade, é uma antiga pirâmide. Ela é chamada de La Danta. Parte do complexo El Mirador da antiga civilização maia. Ela foi construída há mais de 2.000 anos e estima-se que tenha mais de 72 metros de altura, mais alta do que a maioria das pirâmides do Egito. Mas por causa da vegetação densa e das pedras antigas, você quase não percebe que há uma cidade aqui. Segundo alguns exploradores, o lugar tem uma energia diferente. É como se houvesse um guardião que você não vê, mas sente. Enquanto você sobe a velha escada, parece que há sussurros no vento, memórias de um povo que há muito tempo desapareceu. Número 7. O lagarto-folha satânico, o diabo-folha de Madagascar. Nas florestas de Madagascar, existe uma criatura que parece um monstro saído de uma lenda. O lagarto-folha cauda satânica parece uma folha seca, mas é um caçador feroz à noite, com cauda em forma de folha seca. Tem manchas e rachaduras que parecem uma folha de verdade apodrecendo. Ele usa isso como uma camuflagem perfeita para evitar predadores e capturar suas presas. Quando é encurralado, de repente ele se infla, abre a boca, grita alto e mostra a língua vermelha como se estivesse possuído. Ele é um mestre do disfarce e ninguém consegue vê-lo facilmente na floresta, mesmo que você esteja a poucos metros de distância. Número 6. A tartaruga monstro da Amazônia, também chamada tartaruga mata-mata. Nos rios rasos e turvos da Amazônia, vive uma criatura que parece um monstro de pesadelo, a tartaruga mata-mata. Ela não é apenas uma tartaruga comum. Sua aparência é assustadora, uma mistura de dinossauro, crocodilo e casca de árvore. Ela tem uma pele enrugada e enfeites no pescoço que parecem verrugas. Mas o mais assustador é o nariz, que parece um snorkel, e a boca sempre aberta, pronta para sugar a vítima num instante. Ela não tem uma visão aguçada, então depende das vibrações na água para localizar a presa. Na época de nidificação, de outubro a dezembro, as fêmeas depositam os ovos na floresta como se fosse um ritual antigo, criaturas de antigamente. O período de incubação ultrapassa 200 dias antes da eclosão. Número 5. O sapo de vidro luminoso é um sapo transparente das florestas escuras da Costa Rica, Panamá e Equador. Existe um sapo que parece feito de vidro, o sapo de vidro reticulado. Sob a luz da lua, sua pele brilha. E sim, você pode ver seus órgãos internos. Sua barriga é transparente, permitindo ver claramente coração, fígado e intestino. Mas não é só a aparência que impressiona.
Ele também é um guerreiro feroz à noite. Os machos vigiam seu território e os ovos nas folhas. Quando um predador como uma vespa se aproxima, eles não recuam, eles a chutam para longe. O mistério é que os cientistas ainda não sabem por que a pele deste sapo é assim. Mas uma das teorias é que serve para enganar os predadores. Por se parecer com ovos, ele não é notado de imediato. Os machos do sapo de vidro protegem muito seus territórios. Eles estão dispostos a lutar usando as patas só para defender as folhas onde depositam seus ovos. Quando alguém tenta causar problemas, eles imediatamente emitem um som estranho. É como um canto assustador que serve de aviso para quem se aproximar. E se o inimigo ainda não recuar, acontece uma luta de wrestling no meio da escuridão. Mas o mais misterioso de tudo é o seu camuflado natural. Há um padrão nas costas do sapo que parece um aglomerado de ovos. É uma forma de enganar os predadores. Eles pensam que não há nada para comer ali. Na verdade, ele ainda está vivo e pronto para pular na escuridão. Até hoje, os cientistas não sabem por que eles têm essa aparência. Mas uma coisa é certa: na floresta, até sapos têm seus truques para sobreviver. Não só os animais enganam. Número 4. O covil nazista. Luz na escuridão da floresta. Em uma parte remota da floresta na Argentina, arqueólogos encontraram o que parece ser um local de encontro de um pesadelo esquecido da história. Ruínas de um esconderijo nazista, segundo se acredita. O local foi encontrado dentro do Parque Tejo Quarry, perto da fronteira com o Paraguai. Aqui, especialistas descobriram restos de construções com sinais de origem alemã, como moedas nazistas e pratos com a inscrição Made in Germany. Pesquisadores sugerem que essas instalações podem ter sido feitas como esconderijo para oficiais nazistas caso perdessem a Segunda Guerra Mundial. De acordo com os registros, foi o próprio ex-presidente da Argentina, Juan Perón, quem abriu as portas para os nazistas fugitivos após a guerra. Hoje, o lugar não é apenas uma lembrança histórica, mas também um lembrete dos segredos que podem estar escondidos, mesmo depois de várias décadas terem se passado. Número 3. Angkor, a cidade da selva, reino perdido tomado pela floresta. No meio das densas florestas do Sudeste Asiático, encontra-se uma cidade impressionante que parece ter saído de uma lenda. Angkor. Esta foi o centro do Império Khmer do século IX ao século XV. O Angkor Wat é um dos mais famosos, conhecido por sua grandiosidade, beleza arquitetônica e profundo significado espiritual para os moradores locais. Além de ser um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura desde 1982, Angkor possui templos, escolas de medicina tradicional e áreas cerimoniais que ainda são utilizadas até hoje. Com o turismo em expansão, cresce também o desafio da conservação. Por isso, existem leis e grupos designados para proteger o local. Angkor é uma prova de que, mesmo coberta pelo tempo, a memória de uma grande civilização nunca desaparece. 2. A cidade nazista perdida na selva. A cidade construída para o mal, mas que não se tornou parte da história. Os nazistas não tinham apenas um esconderijo na América Latina. Em outras partes da floresta, também foram construídos edifícios para servir de esconderijo aos líderes nazistas caso perdessem a guerra. Embora não esteja claro se esses lugares realmente foram usados, a presença dos edifícios, equipamentos e evidências de memorabilia nazista prova que eles tinham um plano de construir um império das sombras longe dos olhos do mundo. Devido ao apoio de alguns líderes na América do Sul naquela época, muitos nazistas encontraram uma nova vida em lugares como este. Por isso, os prédios abandonados hoje parecem estar de pé como fantasmas de uma história que quase continuou no silêncio da floresta. Entrada. Bônus número 1. As vinhas sussurrantes da Tailândia. Cipós que parecem ter mente própria. Em uma área remota da floresta tropical tailandesa, moradores relatam uma planta estranha chamada vinhas sussurrantes. Segundo as lendas, quando você passa pela floresta ao entardecer, dizem que pode ouvir o sussurro dessas vinhas. Alguém parece sussurrar seu nome ou falar em idioma desconhecido. Trilheiros relataram paranoia intensa, tontura e comportamentos estranhos, até alucinações ao se aproximar de locais com muitas dessas vinhas.
Apesar da falta de explicação científica, alguns atribuem a culpa a esporos ou substâncias químicas naturais que podem afetar o cérebro. Mas para os moradores locais, dizem que isso é um aviso de que há espíritos na floresta. E nem todas as plantas são comuns. Entrada bônus no 2. O telefone da selva que tocou chamando o nada. O telefone sem linha. Em 2015, um grupo de pesquisa ambiental em uma parte da floresta amazônica encontrou uma cabine telefônica antiga, enferrujada e velha de telefone fixo. No meio da floresta, sem eletricidade, sem linha. O mais assustador é que alguns membros do grupo disseram que ele tocou, apenas uma vez. Um toque claro no meio do silêncio da floresta. Dizem que nem sinal de celular havia no local. Eles não sabem se isso foi apenas uma pegadinha ou algum tipo de experimento social, mas não viram nada que indicasse que havia outras pessoas por perto. Quando os pesquisadores retornaram meses depois, o stand já não existia mais. Parecia que aquilo nunca pertenceu à floresta. Até hoje, o telefone que ligava para o nada permanece um mistério. Entrada bônus no 3. Os tambores silenciosos do Congo. Tambores da floresta que ninguém toca. No meio da floresta do Congo, algumas tribos têm uma antiga crença sobre os tambores do Congo. Em algumas noites por ano, dizem que é possível ouvir tambores altos tocando vindos das partes mais distantes da floresta. Mesmo sem ninguém por perto, expedições que tentaram seguir o som acabam se perdendo, sentem ansiedade ou, às vezes, nunca mais retornam. Moradores locais dizem que são almas de antigos guerreiros ainda protegendo suas terras. Algumas gravações de áudio foram enviadas por exploradores, mas ninguém consegue explicar de onde realmente vem o som, especialmente porque não há sinal, alto-falantes ou acesso à tecnologia nesse local. Até agora, ainda não se sabe quem realmente está tocando ou se eles devem ser perturbados.